Estamos chegando no inverno. Tempo de orelhas geladas, pés impossíveis de aquecer antes de dormir, mãos frias. Mas e o coração? Será que o nosso coração também precisa ficar gelado o tempo todo? Eu queria convidar você, antes da gente meditar nesse texto, que está em Lucas capítulo 24, queria convidar você a se inscrever em nosso canal no YouTube e a ativar o sininho. Quando você ativa esse sininho, quando ele fica ali marcadinho, assim que a gente coloca um vídeo, você recebe a notificação no seu celular. Seja um vídeo ao vivo ou não, vai facilitar você perceber que tem um vídeo novo no nosso canal. Então, quero convidar você a participar conosco ali, ativando o sininho. Bem, por falar em corações aquecidos, orelhas aquecidas, eu particularmente tenho normalmente o corpo bem quente, né? Então, se você pegar na minha mão, receber um abraço meu, mesmo nesses dias frios, você vai perceber que a minha mão, o meu braço, normalmente ele é bem quentinho. Mas tem aquelas pessoas que a temperatura dos seus membros se afetam muito por causa da temperatura ambiente, né? Você já apertou a mão de alguém com a mão gelada porque estava em um ambiente com ar-condicionado? Ou seu marido, sua esposa tem um pé gelado nesses dias de inverno e quando encostam em você à noite na cama, dá vontade até de pular da cama. Isso acontece, né? O problema é que não só no inverno, muitas pessoas elas têm o coração frio, o coração gelado. E sequer percebem que há uma ação de Deus em determinadas circunstâncias para aquecer o nosso coração. A história que eu queria lembrar para os irmãos, eu não vou ler o texto porque o texto é grande, Lucas capítulo 24, conta a história, a partir do verso 13, de dois discípulos de Jesus. E a gente conhece esses discípulos, apesar de o nome de um deles ser citado, a gente conhece eles pelo nome de discípulos de Emaús. Porque o texto nos lembra que eles estavam caminhando próximo a um povoado chamado Emaús, no caminho de Emaús, né? A caminho dessa cidade. E algo interessante acontece, porque eles estavam tristes, com os corações pesados, porque eles estavam vindo de Jerusalém, o que eles tinham acabado de presenciar era a morte, a crucificação de Jesus. Talvez por não lembrar ou por não crer nas palavras de Jesus, que havia anunciado a sua morte, anunciado até a sua ressurreição, eles estavam com o coração muito abatido. Aquele que eles tinham visto ressuscitando mortos, fazendo milagres, na visão carnal dele, na visão humana deles, estava morto. Nada mais podia fazer. Eles tinham esperança e uma expectativa muito grande com relação a Cristo, mas não a expectativa correta. A expectativa deles é que Cristo viesse se tornar um rei do povo de Israel naquela ocasião e libertar o povo de Israel da opressão de Roma. O povo de Israel, assim como uma boa parte do Oriente Médio, era dominado por Roma. Então eles tinham essa expectativa, uma expectativa falsa, uma expectativa pela qual Jesus não anunciou, Jesus não prometeu nada disso, mas eles tinham essa expectativa. Hoje, muitas pessoas são tristes, desanimadas com a igreja e às vezes até com Deus, porque tinham expectativas erradas a respeito de Deus. Alguém, em algum momento, ou ela mesma em seu coração, colocou que Deus havia prometido a ela um bem material, ou havia prometido para ela uma cura, ou havia prometido para ela um emprego melhor, havia feito promessas grandes na vida dela. E quando ela percebeu que nada disso se concretizou, ela ficou frustrada com o pastor que falou isso, com a igreja que ensinava a ela isso, frustrada até com Deus, porque ela achou que Deus tinha falado isso ao seu coração. Expectativas falsas esfriam corações. Então, tenha uma expectativa correta sobre Cristo. Cristo não existe, e não veio ao mundo, e não morreu numa cruz para você se tornar rico. Embora pode ser que você conquiste muitos bens através do seu esforço, do seu estudo e da ajuda de Deus. Deus não enviou seu Filho ao mundo
para que você tivesse vitória sobre todas as doenças? Provavelmente uma doença em algum momento da sua vida vai lhe levar à morte. A morte é uma certeza para todos nós. A vitória que nós podemos crer em Cristo e aquilo que aquece o nosso coração é a salvação que Ele comprou para nós na cruz. A salvação comprada na cruz do Calvário é o que nos garante uma vida eterna com Deus. E essa é uma boa expectativa para você ter no seu coração, que a Bíblia chama de esperança ou certeza da salvação. Eles não, eles tinham expectativas erradas a respeito de Cristo. E por isso eles estão tristes, caminhando para um povoado distante, quando de repente quem aparece ali? O próprio Cristo ressurreto. Eles não conseguem perceber que aquele que se aproxima deles é Jesus. Existem muitas alternativas para isso. A visão tão embaçada por causa da tristeza, por causa das lágrimas nos olhos. A certeza de que Jesus estava com um corpo transformado, então provavelmente a aparência de Jesus não era idêntica à aparência que eles tinham conhecido Jesus durante os 3 anos de ministério. Então, algumas são as razões pelas quais eles não conhecem. Ou simplesmente porque no meio da sua tristeza sequer pararam para olhar, observar de uma maneira mais fixa aquele que estava se aproximando deles. Certo é que Jesus se aproxima, eles estão com um rosto entristecido e eles não conseguem reconhecer Jesus. E aí Jesus pergunta para onde eles estão indo, por que eles estão conversando. E eles até questionam Jesus e dizem, onde é que você estava? Você não sabe das coisas que aconteceram aqui? Você não sabe de Jesus, de Nazaré, que morreu, que era um profeta em palavras, e agora nós estamos aqui tristes porque eles morreram. Nós tínhamos esperança, e eles compartilham, né, no verso 21, nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel, e tudo isso aconteceu há 3 dias. Eles chegam a alertar que algumas mulheres haviam anunciado a ressurreição de Cristo, mas ao que parece eles se surpreenderam, mas não creram muito nisso não, porque se tivessem crido, não estariam tristes, estariam alegres pela ressurreição de Jesus. Então Jesus vira para eles, a partir do verso 25, e diz assim, como vocês são tolos, como vocês são ignorantes em não perceber o plano de Deus para a humanidade. Eu já havia anunciado isso para os discípulos, já havia pregado sobre isso. E agora vocês estão aí agindo como se tudo isso fosse o fim do mundo, quando na verdade não é. Vocês estão agindo como se isso fosse uma explosão do universo, e na verdade não é. E quantas vezes a gente, por não perceber o plano de Deus, não entender a vontade de Deus, a gente questiona as coisas que estão acontecendo a nós, a nossa humanidade, ao nosso país, diante de uma pandemia, de uma quarentena. E eu imagino Jesus falando conosco, caramba, Samuel, como você é ignorante. Não é que você não está conseguindo perceber os meus planos diante de tudo o que está acontecendo? E aí Jesus começa a mencionar a Bíblia para eles. Jesus começa desde os profetas que anunciaram a vinda do Messias, que era ele próprio, anunciar a crucificação, anunciar a morte do Messias, anunciar a ressurreição. Tudo isso Jesus começa a descrever ali na palavra de Deus. E quando eu leio esse texto, sabe o que eu percebo? É que a palavra de Deus tem resposta para um coração quebrantado e frio. A palavra de Deus tem resposta para aqueles que estão abatidos. Eu estava numa farmácia algum tempo atrás. Eu não lembro o que eu fui comprar na farmácia. Eu só sei que uma pessoa estava sendo atendida e ela estava falando alto. Ela estava falando assim, eu preciso de um remédio para dormir. Porque diante de toda essa situação, eu estou com muita dificuldade de dormir. E aí eu até era uma senhora, né? E eu falei para ela assim, olha, já tentou ler? Porque o farmacêutico estava se negando a vender um remédio mais forte para ela, sem uma receita, né? Estava correto em fazer isso. E eu falei, você já tentou ler? Normalmente quando eu estou sem sono, eu começo a ler, e aí o sono vem, meu coração fica um pouco mais tranquilo. E aí ela falou assim, nada que eu leia tranquiliza o meu coração. E eu aproveitei a oportunidade, né, que Deus estava me dando e falei assim, por que você não tenta ler a palavra de Deus, a Bíblia? Porque a Bíblia acalma o nosso coração. A Bíblia fala ao nosso coração de uma maneira que eu tenho certeza que ele vai acalmar seu coração e você vai conseguir dormir em paz, em segurança. Ela debochou, ela não ouviu a minha palavra, não debochou da Bíblia, debochou de mim e não quis
conselho e provavelmente está tentando ainda achar aí um remédio que a faça dormir. A melhor coisa para acalmar um coração, para aquecer um coração, é entender e ler a palavra de Deus. Jesus lembra a palavra de Deus para esses discípulos e quando estavam bem perto do seu destino, Jesus ele finge que vai para um outro lugar, ele faz como quem vai continuar a caminhada e eles falam assim, não, vai para longe não, passa a noite com a gente, dorme aqui no mesmo lugar que a gente, janta com a gente. Está sendo bom esse nosso bate-papo aqui, a gente tem gostado. E aí, quando Jesus está à mesa com eles, Jesus parte o pão. E nessa atitude de partir o pão, aí sim eles reconhecem a Cristo. E aí Jesus desaparece. Eu acho interessante como eles reconhecem a Cristo no partir do pão. Como o mundo precisa perceber em nossas atitudes e reconhecer Cristo em nossas ações. Jesus já havia falado e eles, na ignorância deles, não tinham entendido. E agora, na ação de Cristo, eles reconhecem Jesus. O mundo está na expectativa para ver em nós, aqueles que se dizem discípulos de Cristo, para ver em nós as ações de Jesus e reconhecer Jesus em nós. Porque o mundo não acredita mais no nosso discurso. E nem tanto por culpa do nosso discurso, mas porque todo mundo que se diz crente, que se diz evangélico, no Brasil ou no mundo, não todo mundo, mas uma boa parte das pessoas que se dizem crente e são midiáticos, estão na TV, tem canal de televisão, eles dão um péssimo testemunho. A gente tem que lidar com esses péssimos testemunhos como se fossem os nossos testemunhos ruins, ou o discurso deles é horrível. E acaba que a gente é enquadrado aí, é mais uma laranja desse saco, uma maçã dessa cesta. A gente é enquadrado como se fosse um deles. Eu me canso de ouvir críticas e deboches porque sou pastor, e quando as pessoas fazem isso, elas me questionam e me comparam com esses pastores midiáticos. Eu falo, olha, não tem nada a ver com isso. Eu lembro uma vez que eu fiquei extremamente chateado quando uma pessoa no final do culto da igreja, eu já fui comparado com alguns pastores excelentes, mas uma vez eu fui comparado com alguém que eu não admiro. E aí no final do culto a pessoa falou assim, olha, eu gosto muito do senhor e eu vejo também o fulano de tal lá na TV, e eu acho o senhor muito parecido com ele. Eu fiquei tão chateado porque eu fui comparado com alguém que eu não admirava. E esse é o problema. No mundo que a gente vive, os discursos dos crentes, eles não estão conectados à prática. E a gente precisa mostrar Cristo mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. E aí, quando Jesus desaparece na frente desses discípulos, aí sim eles percebem, olha, você, enquanto ele estava falando no caminho, você não sentiu como se o nosso coração estivesse aquecido? Você não sentiu o coração arder enquanto Jesus falava? Eu quero dizer para você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo, que tem aproximadamente uns 15 minutos. Deus quer falar com você, tratar com você de uma maneira tal que o seu coração fique aquecido, de uma maneira tal que você não sinta um vazio dentro de você. Existe um espaço dentro do ser humano que só cabe Cristo ali. E se você não preenche esse espaço com Cristo, e se você não tenta utilizar de outras coisas para preencher esse espaço, esse vazio no seu coração, você só vai dar com a cara na parede, você só vai se frustrar. Porque Cristo é quem aquece o nosso coração. Cristo é quem nos dá paz. A verdadeira paz, a paz que o mundo não pode entender. A paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que Cristo pode te dar. Sinta o seu coração aquecido pela palavra de Deus. Busque caminhar com Cristo, viver para a glória dEle, viver a vontade dEle para a sua vida. E aí, as suas mãos podem continuar geladas no inverno, seus pés provavelmente, mas o seu coração sempre ficará aquecido, porque é Jesus que aquece os nossos corações. Que Deus te abençoe.